Vamos fazer uma ótima tarde. Os motivos que nos reúnem, que nos trazem aqui nesta tarde, além da confraternização entre os colegas que muitas vezes só se veem nesses encontros, é conhecer e discutir a atual realidade econômica, não só do Estado de Santa Catarina, mas do país. E fortalecer as nossas iniciativas no sentido de superar as dificuldades que se apresentam. Para tanto, teremos a honra e o privilégio de ouvir nesta tarde, a partir deste púlpito, algumas das maiores autoridades de Santa Catarina e do Brasil, quando o tema é finanças, para um público muito seleto. Eu quero convidar para tomar assento ao lounge de honra o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni, e justifico, deslocam-se neste momento aqui para o Teatro Pedro Ivo, o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, juntamente com o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, e o nosso palestrante desta tarde, doutor Henrique Meirelles. Em instantes estarão conosco e também estarão compondo este encontro importante. Registramos, muito nos honra, e somos gratos pela presença, do secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz, do secretário adjunto da Fazenda, Almir Gorges, do ex-governador do Estado de Santa Catarina e ex-secretário de Estado da Fazenda, Paulo Afonso Evangelista Vieira, dos ex-secretários de Fazenda de Santa Catarina, Paulo Prisco Paraíso, Marcos Borhold, Sérgio Alves e Cleverson Sievert, ex-secretário e atualmente presidente da Celesc. Registramos e agradecemos ainda as presenças dos demais secretários de Estado que estão conosco, deputados estaduais, presidentes de empresas, autarquias, presidentes de entidades empresariais, dirigentes sindicais, colegas da Secretaria de Estado da Fazenda e de outras secretarias que nos prestigiam, companheiros da imprensa de Santa Catarina, senhoras e senhores, sejam, mais uma vez, muito bem-vindos a este encontro. Imediatamente, eu convido para a sua apresentação o senhor secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni. Por favor. Privilégio gigante, uma vez mais, poder, numa tarde como essa, num dia como hoje, encontrá-los a todos. Eu queria começar minha fala, vou deixar de lado, bem de lado, as formalidades, porque eu acho que a gente tem um pequeno período antes da palestra e da presença do governador, do vice-governador, enfim, do nosso palestrante, para a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente precisa fazer juntos. Eu queria começar destacando aquilo que estava dito aquela frase que estava dita, estava escrita aqui na imagem anterior. Fazenda unida, Estado forte. É simples assim. Todas as vezes que esse Estado, todas as vezes que esse Estado precisou superar uma crise, e aqui se encontram os ex-secretários de Fazenda, aqui se encontra o ex-governador Paulo Afonso, aqui se encontram tantas testemunhas das realidades que esse Estado já viveu no passado, todas as vezes que foi necessário. Nosso vice-governador já está chegando, tenha bondade, vice-governador. Fica uma salva de palmas para o nosso vice-governador. Todas as vezes, senhores e senhoras, que o Estado viveu uma crise, a Fazenda foi chamada a superar essas crises, e juntos nós enfrentamos e superamos. Eu poderia aqui fazer um relatório das dezenas de situações delicadas que o Estado viveu e como a superou. Eu acho que é importante só lembrar de um momento, o momento mais dramático do nosso Estado, quando aquela turma toda lá do Vale, aqueles catarinenses perderam suas vidas. Foram 127 catarinenses que perderam suas vidas naquela grande enchente, aquele período de grande chuva que nós tivemos em 2008, em cima da crise mundial que nós sofremos naquele período. E essa casa, essa secretaria, os senhores e as senhoras que aqui se encontram, aqueles que
aqui estão em serviço efetivo, aqueles que já hoje estão aposentados, mas que à época que estavam, aqueles que estavam aposentados naquela época, mas que auxiliavam, né, com ideias, com empenho, com o apoio moral, os colegas que estavam na atividade, nós juntos conseguimos superar. Eu acho que esse é o grande tema desse nosso encontro, né? Fazenda unida, Estado forte. E a Fazenda unida significa que aqui temos que deixar de lado aquela ideia de que essa ou aquela categoria tem mais relevância. Ninguém tem mais relevância que ninguém, muito ao contrário. Cada área dessa secretaria, cada setor, cada categoria tem a sua importância estratégica e faz parte da construção do resultado desse todo. Esse sentimento bonito dessa união, que é uma coisa boa que nos move dentro dessa casa, né, que é essa sinergia interessante de todos vocês, é algo que eu preciso destacar muito na presença das testemunhas que não conhecem bem a casa, seja da imprensa, seja deputados que aqui se encontram. Eu quero cumprimentá-los a todos, sem a formalidade de nominá-los, os colegas secretários que aqui se encontram, enfim, as pessoas da sociedade que aqui se encontram, tem muita gente convidada também. Essa casa tem um sentimento de união, uma sinergia boa que supera tudo e todos os desafios. Nosso governador está chegando, nosso palestrante Henrique Meirelles. Obrigado, governador. Obrigado, doutor Henrique. Fiquem à vontade. Agora vou encurtar bastante minha fala, depois a gente volta ao final para fazer um fecho, mas eu vou aproveitar e ao menos, destacar aquilo que faz todo sentido para o momento que nós estamos vivendo hoje. E aqui não vai, por favor, nenhuma crítica a absolutamente ninguém. Mas é importante, como momento de conscientização, que cada um de nós compreendamos a realidade que nós estamos vivendo. Aqui no sul do Brasil, nós temos Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós temos uma realidade econômica bastante competitiva, nós somos estados industrializados, nós somos estados autônomos do ponto de vista econômico, nós temos uma dependência muito pequena em face ao governo federal, mas esses 3 estados, portanto, que têm uma tradição muito forte, têm uma lógica, têm um caminhar longo, né, muito cansativo, mas de muita produção, de muito poder, de participação política nacional, de participação na economia nacional muito grande. Nós estamos vivendo realidades econômicas distintas, e isso é fruto de organização. Aqui não vai nenhuma crítica a esses estados, mas é importante que a gente perceba que Paraná e Rio Grande do Sul vivem momentos absurdamente difíceis e nós estamos ao lado deles para, na medida do possível, fornecer tudo aquilo que estratégia e informação servem para aqui superar essas dificuldades, para que esses nossos colegas, esses nossos estados irmãos também o façam. Aqui já esteve o Rio Grande do Sul há poucos dias, aqui esteve na semana que passou o Paraná com sua equipe da Secretaria da Fazenda, e assim tem sido ao longo dos últimos anos. Nós temos aqui realidades, sistemas que foram construídos pelos nossos colegas que aqui se encontram, que são os melhores sistemas do país. Não é demais dizer, não é demais destacar, isso às vezes não ganha a mídia, as pessoas não dão certa importância, a sociedade não presta atenção nisso. Santa Catarina é o estado que tem os seus melhores sistemas de controle, sejam financeiros, seja de folha de pagamento e assim por diante. Nós temos, portanto, uma realidade de controle muito boa, né? Nós temos uma ciência, uma tecnologia desenvolvida por essa estrutura e pelos nossos colegas da administração e outras secretarias, que faz todo sentido nos colocar em destaque nacional. Bom, se esse é o ponto, como é que está o Rio Grande do Sul, como é que está o Paraná? Está assim. Os jornais locais têm mostrado a realidade extremamente difícil desses 2 estados. Repito, não é nenhuma crítica, mas é dessa realidade que a gente tem que partir. Ou seja, estados que têm dificuldade até para, nos próximos dias e meses, pagar a folha de pagamento dos seus servidores. Repito, 2 grandes estados, 2 grandes competidores nacionais, 2 estados economicamente bem fundados, estão passando por uma situação bastante delicada. É por isso que nós aqui temos um dever ainda maior. Nós estamos melhores que esses 2 estados, mas nós temos que continuar liderando, nós temos que continuar organizados e regulares. Pessoal, o que está acontecendo? O que aconteceu é basicamente o seguinte, vou pular bastante, governador, me permite ir aqui para essa imagem. Essa imagem mostra a arrecadação pública de Santa Catarina dos últimos 2 anos.
Notem que apenas lá atrás, quando nós tivemos a Resolução 13, a resolução que tratou de unificar o ICMS entre estados nas importações, nós tivemos uma queda, ou pelo menos tivemos uma arrecadação abaixo da inflação, somente lá, naquele período lá. E foi por pouco tempo, porque vocês todos foram convocados a reagir, a auxiliar na reação, e o fizeram. E o que aconteceu, mesmo tendo perdas bastante significativas por conta das alíquotas que nós tivemos que derrubar, nós construímos uma arrecadação, uma linha bem interessante de arrecadação, que chegou a ter picos de 16%, 13%. O que aconteceu a partir da metade do ano passado, Santa Catarina já sofrendo muito os efeitos da desaceleração da economia nacional. Nós não somos uma ilha, sempre chega mais tarde aqui, mas começamos a sentir, a partir do ano passado, a curva se inverteu, uma desaceleração, e nos 2 primeiros meses desse ano, ou melhor, no primeiro trimestre desse ano, nós estamos com uma arrecadação de 5% na média dos 3 meses. Isso é nominal. O que significa? Que nós estamos com uma arrecadação abaixo da inflação. Isso compromete os indicadores de Santa Catarina. Os nossos indicadores, nós sabemos todos, são os melhores indicadores do país, sejam os indicadores sociais, indicadores de desenvolvimento. Nós temos, sim, um belo trabalho aqui, ministro Henrique Meirelles, é importante aproveitar a sua presença e dizer, Santa Catarina lidera indicadores que são bem significativos, e nós estamos começando agora não mais a comparar, como estratégia de governo, o Estado com os demais estados. Nós vamos começar a comparar o Estado de Santa Catarina como se o país fosse com os melhores países do mundo. Para quê? Para que as nossas metas sejam rearrumadas e a nossa ambição aqui em Santa Catarina possa ser uma ambição de ser não só um bom Estado no país, mas ser uma referência mundial. E, portanto, colegas da Fazenda, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir as orientações e bater as metas que estão sendo fixadas pelas equipes que andaram todo o Estado, que fizeram reuniões em todas as regiões, categoria a categoria, repito, Fazenda Unida é Estado Forte, não tem brincadeira, tem um entusiasmo muito grande, tenho uma felicidade muito grande de estar secretário com vocês nesse momento, e tenho a clareza, e sei que vocês têm junto comigo, a clareza da responsabilidade que temos em enfrentar os próximos momentos, os próximos meses desse ano, porque nós redefinimos a meta é difícil, mas é viável, é possível. A meta ficou fixada em 10,5% para o ano. Notem que nós vamos ter que sair de uma realidade e de uma linha de tendência bastante ruim e dobrar essa arrecadação. Para isso, meus amigos, parceria absoluta com o setor produtivo, parceria absoluta com os empreendedores do nosso Estado, monitoramento absoluto da adimplência, do adimplemento, acompanhamento da empresa, notificação fiscal, aqui é importante deixar bem claro, não nos interessa, né? O que nos interessa é o trabalho conjunto dos auditores fiscais com os analistas do Estado, com as demais categorias todas, para que a gente possa fazer o acompanhamento do adimplemento. O governador de Santa Catarina tem 96% de adimplemento de suas obrigações tributárias. 96% de adimplemento significa, na prática, que o catarinense cumpre suas obrigações. E o catarinense que cumpre sua obrigação tributária, ele compete no campo da legalidade, da moralidade. Ele faz bem feito o seu papel. Esse percentual, comparado com o Brasil, é disparado o melhor. Ou seja, nós temos um bom desempenho em regularidade e adimplemento. Não dá para perder isso. Nós não podemos perder isso. Então, eu vou voltar ao final, vou encerrar minha fala aqui, vou voltar ao final para concluir essa apresentação toda, para que a gente não atrapalhe aqui a agenda do nosso ministro, que, né, gentilmente veio a Santa Catarina. Muito obrigado, ministro, pelo destaque, pelo prestígio que a sua presença nesse evento nos proporciona. Muito obrigado mesmo. Nós sabemos dos seus compromissos nacionais, internacionais, mas o senhor, de forma gratuita, voluntária, amiga, faz um gesto para todos nós aqui, bastante significativo. A gente só tem a agradecer e deixar a palavra ao querido ministro para ouvi-lo, e aí depois a gente segue com o governador, o vice-governador, e um fechamento que eu quero fazer a respeito. Eu termino nesse momento dizendo muito obrigado pela presença de cada uma de vocês, e vamos fazer dessa tarde não só aquela bela confraternização, aquele momento de rever os amigos, de unir, mas, sobretudo, de criar aqui aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa sinergia para enfrentar esse momento e mostrar para Santa Catarina, ao final do ano,
que essa casa, quando está unida, não tem problema. O Estado está seguro, o Estado está forte.